Durante a década de 1930, Konrad Zuse construiu o Z1, o primeiro computador elétrico. O Z1 era capaz de realizar cálculos aritméticos, além de conversão de decimais e binários. Também foi o primeiro aparelho a conter todas as partes de um computador moderno. A máquina foi construída em cima de mesas que Zuse foi anexando conforme o crescimento da mesma. No fim, a máquina pesava 500 quilos e era extremamente grande. Posteriormente, Zuse construiu outras máquinas mais desenvolvidas, como o Z2 e o Z3. Já em 1944, Howard Aiken desenvolveu o Harvard Mark I. Este aparelho foi construído através de investimentos da IBM e da Marinha Americana, e posteriormente foi oferecido à Universidade de Harvard, onde se manteve em funcionamento até 1949. A máquina foi desenvolvida para calcular tabelas de trajetória para uso na navegação. A máquina tinha um dispositivo que permitia que a informação ficasse registrada fisicamente. Era capaz de calcular funções logarítmicas e trigonométricas mais básicas. Em se tratando das dimensões, Harvard Mark I tinha aproximadamente 2,6 metros de altura e 16,6 metros de comprimento. Pesava 5 toneladas e tinha 760 mil peças. Sua fiação alcançava 800 km e tinha 420 interruptores para controle. Era envolvido por uma caixa de vidro e aço inoxidável e era refrigerado a gelo. Já em 1946, foi construído pelos Estados Unidos o ENIAC, o primeiro computador eletrônico. O objetivo na construção do ENIAC era utilizá-lo para quebrar códigos de comunicação e realizar vários tipos de cálculos de artilharia para ajudar as tropas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, como ele foi finalizado após o fim da guerra, foi utilizado no início da Guerra Fria, contribuindo, por exemplo, no projeto da bomba de hidrogênio. As dimensões do ENIAC eram colossais. Pesava 32 toneladas, media 30 metros e tinha 17.468 válvulas, cuja vida média era de 3.000 horas, o que obrigava a troca de uma a cada 10 minutos e consumia 200 kW. Para se ter uma ideia, um PC típico atual consome cerca de 100 watts de energia. O volume de processamento do ENIAC foi superado pelas calculadoras portáteis ainda na década de 70. Ainda por volta de 1946, o matemático húngaro John von Neumann propôs uma nova arquitetura para os computadores que ficou conhecida como a arquitetura de von Neumann. Isso possibilitou o uso da linguagem binária no lugar da decimal e padronizou o uso de componentes essenciais para a evolução dos computadores, como a memória e a unidade de processamento central, popularmente conhecida como CPU. A arquitetura de von Neumann culminou na construção do EDVAC, o sucessor do ENIAC. Apesar de muito parecidos, o EDVAC utilizava a linguagem binária e não decimal, como era mais comum até então. O EDVAC fisicamente possuía quase 6.000 tubos de vácuo e 12.000 diodos, consumindo 56 kW de potência, abrangendo 45,5 metros quadrados de espaço e pesava 7.850 kg. Se mostrou altamente confiável e produtivo. O EDVAC foi entregue ao laboratório militar no meio de 1949 e funcionou até 1961. Em 1951, foi entregue ao censo americano o UNIVAC, o primeiro computador produzido comercialmente, que ocupava 32 metros quadrados e pesava pouco mais de 7 toneladas. Anteriormente, os computadores exigiam grandes espaços, sendo necessários salas inteiras para serem acomodados, além de demandarem muita energia elétrica, aumentando os custos. As válvulas usadas nos antigos mainframes geralmente quebravam após algumas horas de uso e tinham um processamento bem lento. Partindo da necessidade de diminuir os custos, o tamanho dos computadores e visando aumentar a velocidade de processamento, cientistas da Bell Telephone criaram em 1947 o transistor para substituir as válvulas. Em relação às válvulas já usadas nos antigos computadores, os transistores não possuem partes móveis, o que facilita sua miniaturização, além de permitir que o transistor seja muito mais rápido, podendo ter sua corrente estabelecida e interrompida 1 bilhão de vezes em apenas um segundo. Mas o que fez o transistor ser amplamente utilizado é o seu baixo custo de produção. Contudo, foi apenas no final da década de 60 que os computadores começaram a ter seus tamanhos reduzidos de forma notável, a partir da descoberta que os transistores podiam ser usados em série, um controlando o outro, possibilitando levar os computadores para a casa das pessoas. Assim, na década de 70, houve o início e a popularização dos chamados computadores pessoais a partir das pioneiras empresas IBM, Apple e Microsoft. O computador pessoal visava atingir o maior público através da redução de tamanho e custo, além de sua facilidade de uso. Com a popularização dos computadores pessoais e da internet na década de 90,
temos o início da era digital, período no qual os computadores de bolsa e dispositivos móveis passam a fazer parte do cotidiano de milhões de pessoas ao redor do mundo. Um dos principais dispositivos na era digital é o notebook. Os notebooks surgiram de uma necessidade que os desktops não conseguiam satisfazer: um computador de fácil acesso para as pessoas que trabalhavam ou viajavam muito. As primeiras tentativas de criá-lo acabaram dando origem a computadores ainda muito grandes que tinham que ser transportados com auxílio de veículos, devido ao tamanho. Osborne 1 foi um desses modelos, pesando ainda cerca de 12 kg. O primeiro notebook a realmente ser considerado portátil foi o Epson HX20, que tinha dimensões de um caderno e pesava cerca de 1,5 kg. Ele foi lançado em 1982, um ano depois do Osborne 1. A partir de então, os notebooks passaram a se modernizar, com a implementação de tecnologias como as telas coloridas e dobráveis sobre o teclado. Isso possibilitou uma redução nas dimensões do aparelho, acompanhada de melhoria da qualidade da tela. Em 1992 é lançado o ThinkPad, que é o primeiro notebook a implementar o trackpoint, precursor do trackpad. O trackpoint é uma pequena bola no meio do teclado que substitui o mouse. A partir de então, a evolução dos microprocessadores, telas e designs possibilitou a criação de notebooks não apenas mais poderosos, como também mais compactos e esteticamente mais atraentes, fator que impulsionou o mercado dos computadores portáteis. Apesar de todos os avanços, até 2005 os notebooks viviam na sombra dos computadores de mesa. Isso mudou com a chegada do Sting 917X2 e do MacBook Pro, notebooks com configurações poderosas que permitiam a execução de jogos e aplicativos de PCs nos portáteis. Outro importante dispositivo da era digital é o celular e, consequentemente, o smartphone. Eles buscam alcançar a facilidade de comunicação acompanhada de portabilidade, praticidade e intuitividade no uso. Os primeiros celulares, ainda considerados portáteis, eram grandes demais para o uso no cotidiano. Em 1974, por exemplo, temos o lançamento do Motorola Dynatac 8000X, que pesava pouco mais de 700 gramas. O conceito dos telefones inteligentes, os smartphones, surgiu depois, em 1997, e consistia na combinação da funcionalidade das agendas eletrônicas com a dos celulares. O IBM Simon Personal Communicator pode ser considerado o primeiro smartphone. Lançado em 1994, ele já reunia as funcionalidades dos celulares e dos PDAs. Além disso, ele foi o primeiro aparelho celular a apresentar a tela touchscreen. Evoluções tecnológicas posteriores, como a tecnologia 2G e as telas de toque capacitivas, possibilitaram o surgimento de aparelhos mais compactos e chamativos ao público, como por exemplo o iPhone. Lançado em 2007, ele iniciou o processo de popularização dos smartphones graças a seu design compacto e interface intuitiva. Desde então, estes aparelhos vêm ganhando espaço, chegando a marcas de bilhões de unidades vendidas em todo o mundo. Ainda no contexto da era digital, temos outro dispositivo que merece destaque: o tablet. Os tablets modernos surgem a partir da ideia de combinar as funcionalidades de um computador pessoal com as de um celular ou smartphone. Em 1989, foi lançado o GridPad, o primeiro dos que seriam futuramente conhecidos como pen computers ou slate computers, que consistiam em computadores que poderiam ser usados com acessórios, como canetas e estilos, que eram capazes de detectar a escrita, tornando o uso mais intuitivo. Até 1996, os pen computers tinham pouca popularidade. Um exemplo disso foi o Newton, fabricado pela Apple em 1993, que teve pouquíssimas vendas. Em 1996, chega ao mercado o Palm Pilot, o primeiro pen computer a ser um sucesso de vendas, e assim permaneceu até a popularização dos smartphones. Com a popularização dos livros digitais e emprego de tecnologias mais avançadas na produção e design, como a tela capacitiva de toque, que removia a necessidade das canetas e estilos para maior precisão, surgiram os novos tablets, que conseguiram assim achar uma alternativa para retornar ao mercado digital. Após o lançamento do iPad em 2010,
tablet com design refinado e sistema operacional iOS, os tablets ganharam popularidade e passaram a fazer parte do cotidiano de milhões de pessoas em todo o mundo. Hoje, os tablets seguem se popularizando e ocupam uma parcela cada vez maior no mercado de portáteis.